Muitas vezes a gente acredita que mudar de vida é adicionar coisas novas, fazer mais coisas, sendo que o segredo está no que a gente deixa para trás. Eu passei anos estudando o cérebro para perceber que muitos dos meus comportamentos eram sabotadores silenciosos. Pequenas ações diárias que pareciam inofensivas estavam mudando a minha biologia a ponto de me impedir de prosperar e até mesmo sentir paz. Quando eu entendi o peso das minhas escolhas no meu cérebro, a minha vida mudou de uma forma drástica. Se você é novo ou nova por aqui, oi, eu sou a Thaís e nesse canal a gente constrói a sua melhor versão usando neurociência. E hoje eu vou te contar as 10 coisas que eu simplesmente parei de fazer para proteger o meu cérebro e também a minha energia vital. Então, se você sente que tá sempre cansado, que a sua mente não para, ou que tá estagnado de alguma forma e quer atingir um novo patamar, fica até o final porque esse vídeo é pra você. E se você gosta de conteúdo de neurociência, já se inscreve nesse canal porque tem muito conteúdo bom vindo por aí e muitos outros que eu já criei e que estão disponíveis para você maratonar. Nesses tempos eu tava entendendo um pouco sobre o que o celular provoca na nossa mente e eu fiquei muito abismada. Tem estudos assim absurdos que falam o quanto ele tá fragmentando a nossa atenção, o quanto ele tá associado com algumas doenças, o quanto tem pacientes que estão com sintomas de vício pesado relacionados ao uso do telefone, ao uso das redes sociais, ao uso do computador, ao uso das telas no geral. E confesso que eu fiquei um pouco assustada e eu resolvi tomar algumas mudanças um tanto quanto drásticas em relação a isso. Agora, uma coisa que eu parei, que foi a primeira coisa que eu parei de fazer, foi pegar o celular nos primeiros 20 minutos do dia. E aí, pra você, meu caro jovem, minha cara jovem, que vai chegar pra mim e falar: ah, mas Thaís, eu preciso do despertador e não sei o que, e daí eu já pego o celular. Se isso for um gatilho de vício pra você, olha aqui a solução. Como os antigos maias faziam. Gente, existe despertador e custa 10. Pasmem, tá aí pra você que vai chegar com desculpinha pra mim de ai, mas é que eu preciso do meu celular pra usar o despertador. Não precisa mais, ó. Aqui uma invenção de anos e centenas e dezenas de anos atrás. E aí, meu caro, minha cara, você vai pegar ele e deixar longe quando você for dormir. Porque a gente não consegue desligar completamente com esse sisteminha ali do nosso lado, principalmente debaixo do seu travesseiro. Não coloca de jeito nenhum debaixo do seu travesseiro ou na mesinha de cabeceira. E aqui vai a explicação. Quando você acorda, o seu cérebro sai das ondas delta e vai para alfa e teta, que são estados de alta sugestionabilidade. Ainda não aprendi a falar essa palavra. Você fica sugestionável. E de alta criatividade também. Esses primeiros minutos do dia são os mais preciosos e eles vão definir como que vai ser o decorrer do seu dia. Então, se você pega uma rede social e aí você se depara com essa quantidade enorme de informações, às vezes não é a informação que você quer levar para si, você acaba absorvendo aquilo de uma forma muito rápida. Então, sei lá, você abre o celular e vê uma notícia péssima, você vai ficar triste o dia inteiro. E também, quando você checa notificações imediatamente, você está bombardeando o seu cérebro de dopamina barata, o que vai ficar cada vez mais difícil fazer com que você sinta essa motivação para as tarefas cotidianas que exigem um pouco mais de você. Então, vai ficar mais difícil para você trabalhar, vai ficar mais difícil para você ir para academia, vai ficar mais difícil para você produzir alguma coisa porque você já foi bombardeado de dopamina barata e aquilo vai te esgotando, sem contar que você está treinando a sua mente para estar sempre reativa ao mundo. E isso acaba criando um estado de hipervigilância que dura o dia inteiro. E quando você está hipervigilante, atento, o seu foco, ele vai para os cafundó. Algo que eu parei também foi de dizer sim para compromissos sociais só por pressão externa ou por medo de estar perdendo, ou por medo de desapontar alguém, assim, por puro medo. Porque eu entendi o custo desse estresse. O estresse que me gera
quando eu vou para um lugar que eu não quero ir, que eu tenho a opção de dizer não. O nosso córtex pré-frontal se esgota quando a gente vive nesse conflito entre escolher o que a gente quer e escolher o que a gente faz só para agradar um outro, viver para os outros. Mantém também o seu cérebro em estado de alerta, porque ele acredita que você está sempre em um estado de perigo social, em uma ameaça social. Ele acha que você vai ficar sozinho. É como se a gente tivesse na época das cavernas e precisasse estar em bando para sobreviver, e aí quando você se exclui do bando, você tem mais perigos de ir para fita. Então, o mundo todo evoluiu, mas a nossa mente opera como se a gente ainda estivesse na época das cavernas. Sem contar que essa incongruência gera um ruído mental que acaba impedindo a sua neuroplasticidade positiva, fazendo você repetir padrões de ansiedade que nem são seus, mas sim de um ambiente tóxico que você nem queria estar ali. A terceira mudança foi parar completamente com esse multitasking, as multitarefas. Até porque essa história de multitarefa é só uma ilusão de que você está sendo produtivo, mas aí você faz tudo ao mesmo tempo, não faz nada direito, não presta atenção em nada e na verdade você está sendo totalmente produtivo porque está levando mais tempo para fazer várias coisas do que você levaria se estivesse fazendo uma de cada vez. A neurociência mostra que o cérebro não faz várias coisas, na verdade ele só muda de foco rapidamente. E isso acaba consumindo muita glicose. Cada troca de tarefa gera o que chamamos de custo de alternância, que é um custo que deixa você mentalmente exausto e mais propenso a cometer erros bobos durante o dia. Focar em uma coisa por vez acalma o seu sistema nervoso e melhora a sua produtividade e também retenção de dados. O quarto ponto foi que eu parei de ignorar o poder do silêncio, da meditação, desse descanso mental, que há algum tempo eu achava que era uma coisa só esotérica, que, enfim, pessoas zen e good vibes e namastê faziam. E depois de começar a estudar neurociência, eu vi que tem estudos que comprovam que essas ações de silêncio, de meditação, de escaneamento do corpo, aumentam a massa cinzenta do cérebro, que faz com que você melhore o seu poder de aprendizado. Eu imagino que você já deve ter ouvido que você absorve o conhecimento enquanto está dormindo. De fato, você absorve o conhecimento quando você está dormindo e também nesses momentos de pausa, esses momentos meditativos que faz com que a sua adrenalina acalme, o seu estresse acalme e você consiga raciocinar tudo o que aconteceu, principalmente nessa era de tanta informação, porque a gente tem tanta informação, a gente não tem tempo de absorver. Eu entendi também que o silêncio não é a ausência do barulho, mas é a presença de si mesmo. E ligado a isso, temos o quinto lugar, que é relacionado ao sono. Muitas vezes a gente pensa que sono é um artigo de luxo, eu preciso ficar trabalhando até tarde, porque é isso que vai me levar ao sucesso. Mas o sono ele tem um papel fundamental para muitas áreas da sua mente. É durante a noite que o seu sistema linfático limpa todas as toxinas do seu cérebro. Sabe o que é isso? Dormir mal é literalmente deixar o cérebro sujo e inflamado, o que destrói a sua regulação emocional e te deixa irritável sem motivo aparente. A sexta coisa foi parar de acreditar em todos os pensamentos que passam pela minha cabeça. Ou seja, eu parei de me identificar com esses pensamentos negativos que surgem. Então, quando um pensamento de insuficiência vem, eu não fico lutando contra ele. Eu entendo que ele existe, eu respeito ele, só que eu também não vou concordar com ele. Eu vou só observar e deixar ele passar. Essa desidentificação reduz a nossa reatividade e acaba fortalecendo o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, permitindo que eu escolha como agir ao invés de reagir ao medo. E sétimo é uma coisa que eu faço desde sempre, a minha vida inteira eu fiz isso, nunca gostei, né? Que é parar de consumir notícias negativas, conteúdos violentos, conteúdos de terror, principalmente antes de dormir ou de forma passiva, sem intencionalidade nenhuma.
Você não tá querendo saber realmente o que está acontecendo, você está ali só ouvindo e absorvendo toda a negatividade que está acontecendo no mundo. Isso porque o seu cérebro não sabe identificar exatamente o que é real e o que você está assistindo. Ele sente como se você estivesse vivendo, experienciando aquilo que você está assistindo. Então, se você está vendo um conteúdo, por exemplo, de pesado sobre violência contra a mulher, e você é uma mulher, é como se você fosse ali a mulher que está sendo violentada. Se alimentar de tragédias molda a sua visão de mundo para um viés de negatividade, tornando a sua jornada para ser a sua melhor versão mais pesada e mais difícil. Então escolhe com cuidado o que entra na sua mente. Escolhe com cuidado os conteúdos que você consome. Escolha coisas que te engrandecem, coisas que te fazem bem, coisas que gerem sentimentos positivos e contribuem com a sua jornada em busca da sua melhor versão. A 8ª mudança foi de parar de reclamar. Não parei completamente, né? Às vezes acontece, mas eu reduzi muito a quantidade de reclamações. Então, durante o meu dia, não fico reclamando, eu tento mudar minha mente para um outro foco, enfim. Porque a reclamação fortalece essas sinapses de insatisfação. E quanto mais você reclama, mais fácil é para o seu cérebro encontrar problemas em tudo. E aqui a gente não quer trabalhar com problemas, a gente quer trabalhar com soluções. Então, tenta observar os fatos com neutralidade. Lógico que a frustração vem, o estresse vem, mas tenta puxar um pouquinho para buscar uma solução para aquilo, ao invés de ficar nesse marasmo de reclamação rumo ao... A 9ª coisa foi parar de receber dopamina barata através das redes sociais, fazendo esse scroll infinito. Então, uma coisa que pode te ajudar, eu sei que é muito difícil lidar com esse vício nas redes sociais, mas é estabelecer tempo. Quando você coloca bloqueios, você está reeducando a sua mente a não ir pelo automático, sabe? Então, hoje em dia eu me vejo em uma posição que eu tô consumindo com mais intencionalidade. Então, eu busco inspirações, eu consumo conteúdos que realmente me agregam, sem contar que quando você decide só dar uma olhadinha durante seu trabalho, durante uma atividade que exige atenção, quebra todo o seu fluxo criativo. Então, quanto mais dopamina barata você absorve, mais difícil é você concretizar objetivos que sejam mais complexos e mais difíceis. E finalmente, a 10ª coisa que eu parei de fazer foi cobrar perfeição o tempo inteiro. O nosso cérebro aprende através da repetição e do erro. E a autocrítica, quando ela é constante, severa, ela acaba liberando cortisol e isso bloqueia a nossa criatividade. Enquanto a autocompaixão libera ocitocina e fortalece a nossa resiliência. Eu tenho um vídeo só de autocompaixão aqui nesse canal, um vídeo super antigo que eu fiz faz anos, mas ele ainda tá super válido, eu usei alguns estudos também nele já naquela época. Se ame mais, se respeite mais, seja mais gentil com você. Eu gosto de tocar nessa tecla porque é o que gera a mudança real. Você é a pessoa que está do seu lado o dia inteiro, a noite inteira, você é a pessoa que mais convive com você. Então, se goste, se ame, se cuide, seja gentil, sabe? Estudar neurociência me ensinou que a gente é um sistema biológico altamente adaptável e isso é muito bom. Só que a gente precisa de segurança e de acolhimento para florescer. E hoje eu trato meu cérebro como um jardim que eu escolho quais são as sementes que eu vou plantar para depois colher, que eu escolho o que eu vou consumir. Eu garanto que o solo esteja fértil para essas sementes crescerem também, que a base esteja muito bem estruturada. E claro, essas mudanças não acontecem da noite para o dia, é tudo um processo. São as pequenas vitórias diárias somadas que criam a sua nova versão. A neuroplasticidade é o maior presente que a biologia nos deu, porque ela mostra que você não precisa ficar estagnado na mesma versão de si.
Você tem esse poder de mudar. E bom, eu espero que essas 10 renúncias te inspirem a olhar para si com mais carinho e também focar no que realmente importa. E lembre-se que cada vez que você escolhe não agir no automático, você está literalmente construindo uma versão mais forte, mais lúcida de você. E se esse conteúdo fez sentido, tocou no seu coração e te ajudou de alguma forma, já comenta aqui todas as suas observações, o que você está construindo para sua vida, porque aqui a gente cria uma comunidade que todo mundo busca ser a sua melhor versão. Esse vídeo é só para aquelas pessoas ali que estão focadas em atingir o seu máximo e ter novos hábitos e ter amizades profundas, enfim. Então comenta aqui, vamos se ajudar, vamos se fortalecer. E claro, compartilha com uma pessoa que você ama, já se inscreve se você gosta de neurociência. Beijo! E até o próximo vídeo.